Boa noite a todos, em especial vamos ao vídeo, que é muito interessante essa entrevista. Vamos lá? Vou ficar ali no cantinho ali. Boa noite, bem-vindos ao canal Sérgio Tavares, eu sou o vosso repórter cidadão, hoje em mais uma live internacional, fazendo novamente a ponte entre Portugal e Brasil, dois povos que sofrem do mesmo mal, uma esquerda demoníaca e eu diria até corrupta no poder, pelo que é hora de unir forças e formar alianças contra estes políticos que jogam sujo, pisam a Constituição e desprezam o povo. E é um prazer enorme hoje estar aqui nesta live, porque tenho comigo em estúdio um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Alexandre Garcia, considerado por muitos o melhor jornalista do Brasil. E eu creio que será também um privilégio grande para os portugueses poderem ouvi-lo na primeira pessoa aqui para Portugal. Mas antes então de chamar à emissão o meu convidado, eu lembro que o canal Sérgio Tavares é um projeto de jornalismo independente, sem apoios institucionais e que vive então apenas do apoio dos seus seguidores e espectadores, pelo que o vosso apoio aí desse lado é muito importante e podem ajudar o canal acedendo ao site www.canalsergiotavares.pt e fazerem a vossa subscrição mensal. Agora, venham daí, vamos a mais uma grande live. Comentem, partilhem e, claro, se ainda não se juntaram à família do canal Sérgio Tavares, sigam-nos e fiquem ligados connosco. É isso aí, pessoal. Quem puder ajudar, deixei no chat aí também. Quem puder lá de Portugal, aos portugueses, aos patrícios, ajude o canal Sérgio Tavares, a Rede Patriota Conservadora, como a nossa também. Está ali no chat, uma conta de ajuda, um pix e um e-mail. Vamos à entrevista e à propaganda dele. Alexandre Garcia tem um currículo impressionante, comentador em 38 jornais e 300 rádios e uma presença enorme nas redes sociais com milhões de seguidores em várias plataformas. Alexandre é um poço de conhecimento, um patriota que esteve agora recentemente em Portugal também e esteve também agora no dia 6 de junho numa audiência pública no plenário legislativo da capital do país, onde proferiu declarações sentidas que viralizaram em todo o Brasil e das quais saiu uma imagem muito forte, segurando o livro da Constituição na mão e pedindo respeito à Carta Magna do país. Vou então dar aqui desde já as boas-vindas ao meu convidado desta emissão, Alexandre. Seja muito bem-vindo, caríssimo Alexandre. Tivemos a oportunidade de estar juntos recentemente e até o pude entrevistar em direto na manifestação contra Lula em Lisboa e agora de volta ao seu Brasil. Bem-vindo a este espaço. Muito obrigado, Sérgio. Eu sou um seu seguidor para saber das notícias de Portugal. Eu sou um apaixonado por Portugal e cada vez mais. Dessa vez fiquei 2 meses em Lisboa. Pretendo no ano que vem ficar 3 meses em Lisboa. É uma cidade encantadora, os portugueses são encantadores, né? E você mencionou esse livro aqui, né? Ele está sempre à minha mão, sempre ao alcance da mão, porque ele é que consegue nos defender, é que poderia nos defender. A nossa Constituição vigente foi promulgada no dia 8 de outubro de 1988. E nos últimos anos ela vem sendo desrespeitada aqui no país, né? E eu diria que desrespeitada até pela Suprema Corte, né? Que faz interpretações que contrariam a Constituição. A primeira já foi no impeachment da presidente Dilma, quando a Constituição diz que o presidente condenado fica impedido de exercer cargos públicos por 8 anos. E isso foi ignorado, foi cortado, foi omitido no julgamento que foi presidido pelo presidente da Corte Suprema, um julgamento no Senado. E a Covid, a pandemia aqui no Brasil foi pretexto para que o Supremo transferisse poderes pétreos da Constituição, direitos fundamentais, como o direito de reunião, direito ao trabalho, direito de ir e vir, fossem transferidos para a decisão dos prefeitos municipais, né? Ou seja, das câmaras municipais, eu diria, em Portugal são as câmaras municipais.
Meu Deus do céu, as câmaras municipais tendo poder sobre a Carta Magna do país. Então, é isso que a gente tem visto por aqui. Essa foi a razão da minha fala no Legislativo da capital do país, no dia 6 de junho, que, para usar um termo de rede social, que está bombando pelo país. Sim. Sim, completamente, completamente. E já já lhe farei uma pergunta também sobre isso. Mas antes disso, e porque os portugueses também têm muita curiosidade em relação ao Alexandre, eu gostava de lhe perguntar só rapidamente, porque com tanta experiência, dezenas de jornais, dezenas de rádios, televisões, na sua longa carreira, só para o conhecermos um pouquinho, quais foram os momentos que mais o marcaram, que órgãos de comunicação em que participou mais o marcaram ao longo destes anos todos de intenso trabalho de jornalismo? Talvez pelo meu sonho de aventura, o que mais me marcou foi a cobertura de guerras. Eu cobri a guerra do Líbano, em 1982, em Angola. Eu estava na região da UNITA, do Jonas Savimbi. Eu pilotei um avião porque estávamos só eu e o piloto bêbado caiu, e eu tive que empregar os meus conhecimentos teóricos de aviação, e quando ele acordou, estávamos sobre baterias cubanas em Angola, só para dar um pano de fundo aí das emoções. E cobri a guerra das Malvinas, ou Falklands, em que a rainha Elizabeth II me deu a ordem do Império Britânico, porque eu era o único jornalista sul-americano que dizia o que ia acontecer. Os outros todos estavam torcendo pela Argentina, que foi a agressora, né? Mas eu estava eu estava do lado da realidade, dos fatos, né? Então foram essas 3 coberturas que eu fiz. Na época era pela revista Manchete, que teve uma época assim que era a maior e melhor revista do país. Mas eu fiz coberturas pelo mundo, aí pela televisão Globo, em muitos países, mas as que mais me marcaram foram essas de cobertura de guerra, porque, enfim, né, a própria vida estava em jogo, estava em risco, caminhando sobre minas em Angola, sob fogo de atirador no Líbano. O sujeito tentou me matar, descarregou um fuzil Kalashnikov em mim. Felizmente, eu sou reserva da infantaria do Exército Brasileiro e, felizmente, estava com os instintos bem ligados. Imediatamente fui para o chão, rastejei, procurei abrigo, né? Mas não pude reagir porque eu estava desarmado. O sujeito ficou atirando em mim até que um tanque israelense viesse me salvar. Ainda bem que acabou por correr tudo bem, que grande experiência, mesmo de facto um privilégio enorme tê-lo aqui. Falemos então, Alexandre, do Brasil. Eu estive aí também pessoalmente no passado 7 de setembro, e porquê que eu fui? Para mostrar a Portugal a verdade que as televisões escondiam, porque aqui em Portugal diziam que Bolsonaro não tinha muitos apoiantes, que Lula é que estava à frente nas pesquisas, nas sondagens. Mas o que eu mostrei em direto em Brasília e em São Paulo foram imagens impressionantes de um apoio massivo a Bolsonaro. Eu tive até a oportunidade de estar pessoalmente junto a ele, que simpaticamente aceitou responder-me algumas questões e tudo. Então, o que eu vi no 7 de setembro nada tem a ver com o que mostraram primeiro as pesquisas e depois os resultados eleitorais. Mas sobre a forma como decorreram as eleições, já muita tinta correu e esta plataforma não nos permite falar sobre os contornos das eleições. O que é certo é que entrou então em cena dessas eleições um governo, e agora vou citá-lo numa frase sua esta semana, que disse que uma tribo se apropriou de tudo, com o acréscimo de ter agora, então, a ajuda de um outro poder que nos tira a liberdade. E é por aí que eu queria, então, começar, porque se o Brasil já estava numa situação complicada quando estava Bolsonaro no poder, porque o STF já desrespeitava a Constituição, apoiava claramente as medidas do Partido do Sistema, porque os seus magistrados tinham sido quase todos indicados pelo PT, e isso é um pormenor muito importante. Agora, com Lula no poder, essa asfixia à democracia pode ser maior, porque eles vão indicar mais 2 novos ministros, portanto o buraco fica maior, ministros com ligações ao PT, a teia aumenta,
Então eu pergunto-lhe, vamos quase começar pelo fim, pela solução. Perante esta teia que agora está mais densa e mais intensa, como é que se pode devolver novamente a democracia ao país? Como é que se pode sair desta situação? Bom, eu não tenho bola de cristal para saber como vai se encaminhar isso. Mas eu tenho a experiência, né, de mais de 50 anos de jornalismo e eu diria, vou fazer 83 anos de idade, eu diria que há uns 75 anos, no mínimo, eu venho acompanhando os fatos no Brasil. Meu pai era radialista, eu acompanhava meu pai nas notícias, venho acompanhando muito de cedo, desde jovem, os acontecimentos políticos, e eu devo dizer que nunca vi nada mais difícil de ser resolvido do que o que está acontecendo hoje. Você mencionou as multidões no 7 de setembro, eu devo dizer que também nunca vi uma reunião tão grande de pessoas como vi na esplanada dos ministérios em Brasília. O país inteiro confluiu para a esplanada dos ministérios, nunca vi. Né? Depois, o resultado da eleição mostrou que houve quase um empate, uma diferença de 1%. O país, portanto, está dividido. Sim. Se a gente contar os eleitores que compareceram às urnas, porque mais de 30 milhões de brasileiros não foram às urnas, torceram o nariz para os dois, né? E se omitiram, não participaram da escolha, e eu devo dizer que hoje não tem moral para criticar o resultado, porque eles não participaram desse resultado. Mais de 30 milhões de brasileiros, 3 vezes a população de Portugal, né? Então, eu acho que a situação está muito difícil, né? Se encaminha para uma explosão, talvez, né? Porque os ânimos vão crescendo, né? Ninguém está pedindo, hoje em dia, né, depois da prisão, prenderam 1.390 brasileiros que foram postos em presídios, pessoas de idade, né, mulheres, homens, idosos, né, foram para os presídios, como a avisar aos demais brasileiros: não façam mais isso. Se forem para as ruas se manifestar, vocês vão ser presos. Mas o aviso foi mais ou menos esse, né? Sim. Então, foi uma operação. As pessoas estão com medo de sair para a rua. Saíram agora na parada gay, na Avenida Paulista, domingo passado. Saíram outro dia para apoiar o deputado que foi cassado, e foi cassado porque ele era o promotor público, o integrante do Ministério Público, o acusador na Lava Jato. Foi ele que acusou Lula, né? E aí se candidatou a deputado, foi o mais votado do estado do Paraná, teve, se não me engano, 345 mil votos, né? E tiraram-lhe o mandato sob a alegação de um crime futuro. Parece aquele filme Minority Report, do Spielberg. Né? Mas é a chamada vingança, porque Lula prometeu que se ia vingar, não é? Isso. É uma vingança já expressa por Lula. Ele já revelou que ele avisou. Né? E está se vingando, é o que a gente vê, né? Pelas manifestações dele. Aliás, e viu também... Sim, conclua, por favor, sim. Sim, não, eu ia concluir dizendo que, aliás, Lula está atrapalhando o seu próprio governo com essa sede de vingança, que está afastando aqueles que poderiam eventualmente ser-lhe aliados, né? Porque as urnas mostraram, para a eleição do parlamento, mostraram que 68% da Câmara está com centro-direita e 62% do Senado. Mas não é isso que a gente tem visto nas votações, porque há uma interferência fisiológica, né? Inclusive, essas pessoas com uma sede mercantilista estão traindo seus eleitores que votaram neles para serem oposição ao governo. E, no entanto, estão votando a favor do governo. Sem dúvida. Sente-se nos olhos de Lula que ele está consumido por esse desejo de vingança e ele não consegue escondê-lo. Falou num país dividido. Eu aqui em Portugal fui dos poucos que fui mostrando as imagens dos mais de 70 dias de manifestações em frente aos quartéis após os resultados eleitorais.
e notou-se um povo completamente desesperado a perceber que algo de muito mau estaria a acontecer no país. E agora vai-se concretizando tudo com as medidas que vão sendo tomadas por este novo governo, nomeadamente a censura. Porque já antes das eleições o Brasil vivia uma censura desmedida, com o STF que mandava bloquear redes como o Telegram, mandava deitar contas abaixo de deputados como Carla Zambelli, etc, etc. E agora, este governo de esquerda, que já tem as televisões todas do seu lado, como se viu na campanha eleitoral, que não foi nada imparcial, e como se viu, por exemplo, na redação da Globo a festejar a vitória de Lula, como se não bastasse ter as televisões todas do seu lado, a primeira medida que Lula quer implementar é censurar, regular, diz ele, as redes sociais, que é a mesma coisa que censurar. Isto é típico da esquerda, né? A retirar a liberdade de expressão. A despeito do que diz a Constituição. Vou, de novo, recorrer à Carta Magna, que diz no artigo 5º, a linha 4ª, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E lá no artigo 220 da Constituição está escrito que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Ou seja, isso inclui a nova forma de comunicação, que são as redes sociais, né? E diz, no parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Está absolutamente claro. Não há o que interpretar a respeito disso. Está claro, não precisa de interpretação da Suprema Corte sobre essa determinação da nossa lei maior. E, no entanto, estão tentando censurar. Agora, isso vale também para Portugal, vale para a Europa, vale para o mundo inteiro. A pandemia foi um laboratório de experiência para saber até onde pode ir a censura, até onde se pode dominar a população. Essa é que é a questão. Não foi só experiência de vacinas, mas experiência também de direitos humanos, de direitos políticos, de direitos civis. Até onde tolher os direitos civis, obrigar você a andar com o rosto coberto, já é um símbolo de cobrir a sua personalidade. Sim, submissão, não é? Não saia de casa. No momento em que dissermos não saia de casa, você não pode sair de casa. Não vá trabalhar, não faça compras, não ande na rua, né? Ou seja, é o domínio. Parece que eu estou vendo o H.G. Wells, A Máquina do Tempo, né? Sem dúvida. Os Eloys eram dominados pelos Morlocks, né? Será que estamos nos encaminhando para isso? Existe um poeta brasileiro, Eduardo Reis, se não me engano, tem uma poesia chamada No Caminho com Mayakovsky. No primeiro dia, eles entram na nossa casa, entram no nosso jardim e pisam nas nossas flores. No segundo dia, eles matam o nosso cachorro. No terceiro dia, eles entram na nossa casa já encorajados pela nossa covardia, e quando queremos gritar, eles já nos tiraram a voz, né? Então, é disso que a gente tem que se prevenir, né? Será que nós perdemos o ânimo, né? Somos cordeiros passivos que vamos para o E a autoestima, e a própria autoestima, não é? O amor próprio também, não é? Sim. É um pouco isso. Mas depois usam sempre os argumentos que é tudo para o nosso bem. E, por exemplo, no caso aqui... Você usou, Sérgio, autoestima e logo se corrigiu por amor próprio. É uma das coisas que eu digo aqui. Os modismos americanos são impostos a gente até para diminuir a noção de amor próprio. O amor foi rebaixado à estima. Agora, autoestima não é mais amor próprio. Exatamente. São coisas sutis que vão nos podando, né? Tirando as belezas da nossa vida.
Sim, e é a tal questão que usam sempre os argumentos que é tudo para o nosso bem, e neste caso da censura, usam nomes bonitos como democratizar as redes, evitar discurso de ódio, mas nós vimos agora, nos últimos meses, antes das eleições, cartoons sobre as facadas, sobre a facada a Bolsonaro, vídeos a jogarem à bola com a cabeça de Bolsonaro, editoriais da Folha de São Paulo a pedir a morte de Bolsonaro, mas nessa altura diziam que era criatividade, que era liberdade de expressão. Agora isso já não serve, não é? É conforme lhes interessa a narrativa. Vejo que você está muito bem informado sobre a realidade brasileira, inclusive nos seus bastidores, né? Mas é isso que estão fazendo, né? Comportem-se, baixem a cabeça, aceitem. Olha, 1.390 foram presos. Não, isso está na cabeça das pessoas. Outro dia um advogado me chamou a atenção. Olha, 1.390 pessoas presas, quantos são aqueles que os amam? Seus parentes, seus sobrinhos, seus tios, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Está atingindo 10, 20 mil pessoas que sentem nas suas casas, nas suas famílias, essas prisões. Agora, o Supremo já converteu quase todos em réus, né? Sim. Que é uma coisa muito estranha, porque eles não têm foro privilegiado para serem julgados pelo Supremo. O foro deles deveria ser a primeira instância, um juiz, o juiz de primeira instância, e não a Suprema Corte, essa outro defeito do nosso sistema jurídico hoje em dia. Os alunos de direito das faculdades de direito devem estar boquiabertos, sem saber o que está acontecendo, porque o professor provavelmente ensina a eles o que é o devido processo legal, o que é um Estado democrático de direito, e, na prática, eles estão vendo algo diferente. Sem dúvida. E esta semana, então, como eu disse, como referiu há bocadinho, o Alexandre esteve nessa audiência no plenário legislativo da capital do país. As suas declarações ficaram a bombar e virais. Eu, de facto, retive essa frase que referiu há bocadinho. Eu nunca senti o que estou a sentir agora a respeito do arbítrio e autoritarismo. E ficou muito, muito viral também a sua imagem a pegar na Constituição, na imagem da Carta Magna. Como é que se entende que magistrados que deveriam ser os primeiros a respeitar a Constituição, como é que eles estão a desrespeitar e a pisar desta forma a Carta Magna? Que justificação encontra pessoal para que isto esteja a acontecer? Eu acho que é uma mentalidade, uma natureza que não é a natureza de juiz, né? Porque a Constituição diz que podem ser ministros do Supremo, não exige formação em direito, né? Diz que tem que ter notável saber jurídico isso conduta. Abre um caminho para tudo. Abre um caminho para tudo. Serve para tudo, serve para o médico entrar no Supremo, né? Pois, então, pois. Há o lobby dos advogados, há um número para advogados, para juízes de carreira, para promotores públicos, para juízes do trabalho, que temos aqui no Brasil uma justiça especializada em questões trabalhistas. E aí não há um juiz de carreira que chegou ao Supremo graças ao brilhantismo de sua carreira, que foi sendo promovido ao longo dos anos, se destacou como juiz. Não há isso. Então entram advogados, e a natureza do advogado é defender uma causa, é defender uma pessoa, é defender uma ideia. E eu acho que a natureza deles que foram para lá, o ministro Fachin, por exemplo, era advogado do MST, das invasões de terra, de questões fundiárias. O ex-presidente da Suprema Corte, Toffoli, era advogado do PT, né? Pois, com ligações diretas ao partido, não é? Porque foram nomeados por eles. Está sendo nomeado, o próprio advogado de Lula está sendo nomeado por Lula. No entanto, o artigo 37 da Constituição diz que uma das características do serviço público no Brasil é a impessoalidade. Isso não tem nada de impessoalidade. Não está a acontecer. Então está explicado. Está completamente explicado. Em que não tem notável saber jurídico, que é mostrado por grandes teses, doutorados,
brilho, palestras. Né? Já fez alguma palestra em Coimbra alguma vez? Não, não fez. Né? Então é isso. Né? Essa nossa Suprema Corte. Eu lembro de outros tempos, eu estou em Brasília há 47 anos, em que os juízes da Suprema Corte atravessavam a rua já de toga e eram aplaudidos pelas pessoas. As pessoas os admiravam, cumprimentavam. Eram pessoas que não davam entrevistas, não iam a coquetéis, não iam a festas de embaixada, né? Se manifestavam só nos autos. Hoje, juiz se manifesta falando mal do ex-presidente da República, sendo Sim. que, mais cedo ou mais tarde, deverá julgá-lo. É incompreensível o que a gente tem visto. E não podem sair à rua, nem sequer em Nova Iorque eles puderam sair à rua porque o povo não esquece, não é? Não. Infelizmente, é isso, né? E vai ser para toda a vida deles. Né? Sim, o povo não vai perdoar. O povo não vai perdoar, pois não. Pois é. Falando sobre outro assunto, porque muito se tem falado aí no Brasil do Foro de São Paulo, que agora foi reativado com a chegada de Lula e que creio que reúne muitos dos ditadores da América Latina. Conte-nos aqui aos portugueses o que é o Foro de São Paulo e porquê que é preocupante a sua existência, onde eles até cobram bilhetes em dólares, pelo que eu percebi. É uma conspiração para a tomada do poder na América Latina. Né? Como o marxismo não deu certo na União Soviética, teve desde 1917 até 1990, por aí, né? Teve poderes divinos durante esses 70 anos. Divinos, isto é, teve poderes de vida ou morte sobre as pessoas. Aliás, matou milhões. Né? Como não deu certo em terras europeias, né? Estão aplicando na América Latina porque a gente não tem Tolstói para contar história, a gente tem memória curta. Então, a gente acredita nas invencionices. Hoje em dia, invencionice tem um eufemismo, é narrativa. Né? Mas o nome disso é invencionice, é boato. Então, esses ditadores populistas, marxistas, encontraram no Foro de São Paulo, sob inspiração de Chávez e Lula, né? Uma maneira de se reunirem e planejarem o futuro do povo da América Latina. Não é o futuro da América Latina, melhor dizer, o futuro do povo da América Latina. Porque um país somos nós, o povo. Claro. Esse é um país, claro. não é o seu traçado de fronteira, não é o seu mapa, é a sua história, é o seu povo do passado e seu povo do presente, né, que vão formar o povo do futuro do país. Isso é que está em jogo. Né? E agora esse foro, aqui em Brasília, vai se reunir, não falta muito brevemente, tempo. Brevemente. O presidente Lula primeiro tem compromisso em Paris, né? Já é a 11ª viagem internacional, das quais algumas do outro lado do mundo, China e Japão. Gastou mais em 6 meses do que Bolsonaro numa legislatura. E assim que ele voltar de Paris, vem Alberto Fernandes, da Argentina, pela 4ª vez, pedir dinheiro. Né? Pedir dinheiro do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro que contribui para formar os cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É nacional, mas emprestou dinheiro para Moçambique, para Venezuela, para Nicarágua, para o governo de esquerda do Equador, para Cuba, né? Construírem. Dizem que Cuba está pagando com charutos. Seria risível, mas, enfim, estava compensando, mandando os supostos médicos para o Brasil, aqueles que se formam num curso de 3 anos lá em Cuba, que são, na verdade, paramédicos, né? E vieram para cá no governo petista. É outra questão de exploração do trabalho humano, em que esses médicos recebiam uma pequena fração do que o governo brasileiro pagava, e o restante ia para o governo cubano. Ou seja, vendiam mão de obra, uma nova forma contemporânea de escravatura. Sem dúvida. E será que também se reúnem no Foro de São Paulo para arranjar uma forma de tornar totalmente vermelho o continente sul-americano? Esse é o objetivo.
É E pintar agora, de vermelho todo o continente, o que falta, né? Já não falta muito, não é? e certamente a China já percebeu isso, né? E está de olho, E porque Lula é adepto da democracia chinesa, ele já admitiu em várias declarações. sim, sim. E ele acha que a China, o regime chinês é um belo exemplo. Quando são só atrocidades. É um belo exemplo de que, como um regime forte, autoritário, quando manda fazer alguma coisa, isso é feito. Ele acha isso muito bom, né? Ou Sim, seja, sim. é uma cabeça totalitária. Na sua simplicidade, digamos assim, no seu simplismo, né? O governo precisa ter o poder de mandar e ser obedecido. Ou Sem seja, olhar isso a meios. E sem olhar a meios. E o que se passa na China é de uma coisa que nem sequer é indescritível. E na pandemia foi super indescritível. Eu por acaso, fui mostrando várias situações terríveis. E também foi impressionante, agora, recentemente, ver Lula a bajular Maduro, que o recebeu no seu país, e ainda por cima, Maduro, que desgraçou completamente ainda mais um país tão lindo, que preside, mas o Brasil também enviou ao longo do Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, também milhões para esses países, não é? Quando o sem Brasil dúvida. precisava desse dinheiro para as suas próprias infraestruturas. Pois Mas é, agora, nós, como é que viu Lula a receber Maduro e bajulá-lo naquela maneira? olha, ficou mal até para os presidentes que foram convidados e foram usados como plateia para Maduro. Um presidente claramente esquerdista, como é Boric, do Chile, ao chegar ao Chile de volta, deu entrevista para a CNN dizendo-se indignado porque foram usados por Lula para incensar Maduro, né? Para tentar, digamos assim, olha, ele não é ditador, isso é invencionice, é mentira. O regime na Venezuela é democrático, né? É aquilo que você disse, a palavra democracia é usada como vara de condão, como pedra de toque para justificar o autoritarismo. O doutor Joseph Goebbels já usava isso na Alemanha, né? A democracia, a soberania do povo alemão, a necessidade de espaço para o povo alemão sobreviver. E aí empurrou Hitler num povo que lia Goethe. Então a gente se pergunta como o povo alemão pôde aceitar. Foi assim. É assim que estão fazendo na América Latina, que é mais fácil ainda, porque a gente é menos alfabetizado que a Alemanha daquela época. Pois. E aceitamos, e não acompanhamos. E ainda, para piorar a situação, há setores da mídia que calam, não apenas calam, mas aderem a essa propaganda enganosa. Sim. Mas uma coisa que me faz impressão é que eu nunca pensei que, por exemplo, este partido de esquerda de Lula, agora que chegado ao poder, que mostrasse tanto, evidenciasse tanto o seu lado comunista, o seu lado marxista. Por exemplo, agora tem-se notado muito nesta agenda LGBT, trans, que o PT está a fazer disso uma bandeira mesmo, e é uma das coisas que Karl Marx dizia, a destruição da família, portanto, é mesmo um componente do comunismo, do marxismo puro e duro, e vê-se este PT a incentivar a esterilização dos jovens através da mudança do sexo, que é irreversível. São crianças e jovens que não têm maturidade para tomar decisões irreversíveis e que vão ficar impedidos de reproduzir para sempre. E este PT, este governo de esquerda aí no Brasil, está a empurrar os jovens para essa ideologia. Portanto, também aqui eles não disfarçam. E vimos agora, falou nessa parada LGBT em São Paulo, onde se viram cartazes, mesmo a falar crianças trans. Ou seja, incentivar mesmo meninos e meninas que não têm maturidade para tomar decisões irreversíveis a fazê-lo. Isto chega a ser demoníaco, não é? Porque já transcende até ideologia política, chega a ser quase o bem contra o mal, porque estamos a mexer com algo puro. As crianças, não sei se terá netos ou filhos, mas se tiver, isso deve-lhe revoltar de sobremaneira, não? Eu tenho bisneta já. Inclusive, estando em Lisboa, eu fui a Cambridge para o batismo da minha bisneta, já que meu neto é casado com uma inglesa. Mas
é cruel, isso é crueldade o que estão fazendo, né? E o pior, né, essa ideia de Marx foi posta em prática na teoria de Antônio Gramsci, enquanto estava na prisão. E Gramsci ensinou que se deve minar a família, né? Os romanos, antigos romanos, diziam divide et impera, ou seja, Sim. divide, enfraquece o inimigo, aí pode governar, pode exercer o poder sobre as populações. E o que estão fazendo é enfraquecendo. Qual é a célula máter, a base de uma nação? É a família. A família é a base de uma nação. É pai, mãe e filhos. Essa é a família. A biologia diz que existe macho e fêmea. E até os termos da língua, eles mudaram. Gênero Sim. é um termo Sim. da gramática. O meu sapato é do gênero masculino, esta cadeira é do gênero feminino. Mas eu sou do sexo masculino e minha mulher é do sexo feminino. E, graças a isso, a gente se reproduz e mantém a humanidade viva. É biologia. Sim, 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 sim. O hotel me pergunta qual é o seu gênero. Eu respondo, humano, porque eu sou do reino animal, eu sou vertebrado, sou mamífero, sou primata, sou humano e sou homo sapiens. É isso que eu aprendi na aula de biologia. Eles estão mudando isso. E é na escola. Olha, aqui no Brasil, provavelmente em Portugal foi igual. Sim. Começou na faculdade, na universidade, porque eles tinham pressa. Aí os professores fazendo catequese, ensinando os seus alunos a serem militantes, mostrando a ideologia. Agora que eles já não têm mais tanta pressa, começa na escola com as crianças. Isso é uma crueldade, né? Porque a função da escola é o ensino, não é educação. Educação é em casa. É o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, a tia, todo mundo participa da educação. A escola ensina ciências, as artes, né? Só que a escola não está mais ensinando e está tentando educar para a ideologia marxista, que é um fracasso na praxis dessa ideologia. E que resultou em milhões de mortes, e sabemos que resultou em milhões de mortes, ainda por cima, temos o registro histórico, ainda por cima. Só serve para impor ditadura. Na União Soviética não deu certo, na China está dando certo porque a economia é capitalista. Sim. E a política é marxista, né? É comunista. Né? Mas tudo isto vai ao encontro da redução populacional, porque esta ideologia de género, a destruição da família, é para fazer com com homem, mulher com mulher, não reproduz. Crianças que mudem de sexo ficam esterilizadas, não podem reproduzir. Crianças que depois, jovens que se arrependam, podem até a suicídio. Portanto, tudo isto é uma espécie de cultura da morte, de contribuir para uma redução populacional. Mas o que está a acontecer e o que eu sinto é, por exemplo, eu cresci a respeitar a orientação sexual de toda a gente. Eu cresci, já era uma coisa que estava na sociedade completamente normal. E o que eu noto agora é que está a haver entre nós, conservadores e pessoas que respeitamos a família, um repúdio quase esse lobby LGBT por estarem quererem impor isso às crianças. Porque aí é que revolta. Porque sempre respeitámos e respeitaremos sempre, mas ninguém entende porque esta adoração mundial à LGBT com bandeiras arco-íris em todo lado, porque impor isto nas escolas, drag queens, nas igrejas, é uma coisa que nos está a fazer muita, muita confusão. E no outro dia eu partilhei umas declarações do Dr. Enéas, em que ele dizia uma coisa muito, 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 muito simples, se a homossexualidade se generalizasse, era a extinção da espécie. Portanto, isto é um desvio. Vamos respeitar, mas não vamos generalizar, não vamos enaltecer, não vamos adorar. E este governo está a fazer exatamente o oposto, como o Alexandre falou. Alexandre, eu tenho aqui mais uma questão que tem a ver com o agro, porque eu tenho recebido muitas queixas de cidadãos brasileiros de que Lula está a desprezar completamente o agro, que no fundo é a alma e o coração do país, e que faz mexer tudo, e os próprios recursos naturais. O que é que se passa na gestão do agro
com este governo? Olha, em primeiro lugar, um fato recente. Ontem me ligou o fundador, ex-presidente, está refundando a União Democrática Ruralista, UDR, que é uma força política representando o agro brasileiro, o Naban Garcia. Totalmente pessimista. Me disse que ainda este ano teremos uma boa safra, porque foi planejada no governo Bolsonaro ainda. Pois. Mas no ano que vem a safra vai cair, por causa das manifestações do presidente da República. Imagina o presidente da República dizer assim: o pessoal do agro é fascista, é negacionista. Sim. Sim. Meu Deus, o presidente da República não se dá conta do seu tamanho, da responsabilidade. Ele é um chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil o regime é presidencial. Então, por causa disso, os agricultores, o que vai acontecer com a gente? Aí cortam verbas de financiamento no BNDES, que estão menores, a situação de escoamento das safras. Por exemplo, a safra de milho, ele me contou ontem, vai ser gigantesca, a maior da história. O Brasil hoje é o maior exportador de grãos do planeta Terra. Já passou longe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão exportar 127 milhões de toneladas e nós, brasileiros, 150 milhões de toneladas. Mas como se exporta isso? Como se transporta isso se a ferrovia para levar aos portos está embargada por partidos de esquerda, junto com organizações não governamentais e Ministério Público, porque está passando perto de uma reserva florestal. Como vai escoar se rios da Amazônia, que estão sendo dragados para aumentar a navegabilidade, estão proibidos de continuar as obras, embargados também por partidos de esquerda, Partido Comunista do Brasil, o PSOL, o PT, são contra. Eu escrevi, está nos jornais de hoje, em 38 jornais, o meu artigo de hoje, eu estou lembrando o seguinte: será que eles querem que o Brasil fique intocado pelos brasileiros para que sirva de reserva depois para outros países? A senhora Úrsula, da União Europeia, prometeu 20 milhões de euros para o Fundo Amazônico. Aí eu pergunto, quantos bilhões de euros já foram levados em madeiras, em pedras preciosas, em minerais preciosos, em riquezas da biologia da Amazônia? Então, mas parece que o presidente da República não se dá conta disso. É uma esquerda que não é nacionalista, é uma esquerda internacionalista, como é a origem, né? Sim. A Internacional Comunista é da sua origem. Porque nós temos esquerda, um ex-integrante do Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, é o maior defensor da Amazônia. E um defensor sensato, de cabeça no lugar, mostrando os fatos. Nós importamos de Marrocos 1.670.000 toneladas de fosfato para que as plantas cresçam. E nós temos o fosfato embaixo da terra aqui no Brasil, né? Mas as ONGs e o Ministério Público e partidos de esquerda não deixam tirar. O que é isso, meu Deus do céu? Então, não é apenas o presidente da República, é uma conspiração de esquerda para impedir que o país torne riqueza a potência que tem. Nós vamos ficar sentados em cima do nosso petróleo. Agora mesmo, impediram que a Petrobras investigasse petróleo na foz do Rio Amazonas. Aí nós vamos ter petróleo quando o petróleo não valer mais nada, né? Quando o mundo todo estiver com outra fonte de energia. Exatamente. E é a vingança. Você falou dos olhos, a vingança nos olhos. É a vingança. Por quê? Porque o agro, mais de 90% do agro, votou em Bolsonaro. As mobilizações para Brasília foram feitas pelo agro. Eu vi chegar em caminhões que eu nunca vi na minha vida, nem sabia que existia caminhão tão grande, né? O diâmetro de uma roda de um caminhão daqueles, uns 3 metros. Meu Deus, o caminhão era um gigante. O agro é isso, né? O agro brasileiro está com a tecnologia de drones,
de aplicação de defensivos, que é o mínimo necessário, tudo calculado por computador. O sujeito está dentro do trator com ar-condicionado, todo fechadinho. Né? É outro agro, não é aquele agro do sonho do movimento dos sem terra, que é o sujeito ainda com o cabo da enxada nas mãos, as mãos calejadas. É algo que mistura tecnologia, modernidade. É contra esse agro que o Lula se insurge. E é o agro que garantiu agora no primeiro trimestre que surpreendentemente crescesse o nosso PIB, porque só o agro cresceu 23%. É uma coisa incrível. O agro está sustentando as contas brasileiras. Graças ao agro, o Brasil pode importar, porque tem divisas criadas pelo agro. Divisas que saem da terra, que eu digo, semeadas pelo suor dos trabalhadores, dos agricultores brasileiros. Sim, sempre. E Bolsonaro sempre disse que o Brasil tem condições para ser o celeiro do mundo, tem recursos naturais para ser uma das grandes potências do mundo, e Bolsonaro estava a impulsionar tudo isso, e agora vê-se que está a ir tudo por água abaixo, até a própria, noutros aspectos sociais, como a criminalidade, que tinha baixado 20% ou mais durante a era Bolsonaro, agora disparou com a chegada de Lula ao poder por causa do programa do PT que beneficia os próprios delinquentes, com a descriminalização das drogas, a soltarem presos por pequenos delitos, o próprio presidente a incentivar ao roubo de celular, a dizer que é para tomar uma cervejinha, e dispararam os crimes, disparou também a mortalidade, e agravando a isso, e esta é a última questão que lhe coloco, que é a questão da segurança e da criminalidade, o desarmamento da população. Também aí este governo está a prejudicar de sobremaneira a população, não é? Olha, nos 2 meses em que eu estive em Portugal, encontrei muitos brasileiros e perguntava para eles, motorista do Uber, o cabeleireiro, o garçom, por que você veio para Portugal? Ele responde, por segurança. Porque eu já fui assaltado no Brasil 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, pessoas que foram assaltadas. E são pessoas que foram assaltadas e não tiraram um pouco deles, tiraram tudo. Né? Então vieram embora. Aí eu digo para ele assim, olha, pois além da insegurança física, hoje o Brasil tem a insegurança jurídica, a insegurança política que acrescentou. Né? Então, meu Deus, cresceu. O bandido tem que ter medo da lei. Tem que ter medo, é o poder dissuasório. Sim. A lei será aplicada, portanto, eu não vou descumprir a lei. Ainda que eu tenha uma tendência para descumprir a lei. Né? Tem gente que não precisa disso. Eu fui educado pelo meu avô, que me ensinou a respeitar a lei, pronto. Eu respeito a lei pelo respeito à lei, porque é a organização da sociedade. Mas hoje disparou, ninguém mais respeita. Né? A imprensa é contra a polícia e não contra o bandido. No Rio de Janeiro, em geral, é assim. É incrível. Né? Impunidade, e acima de tudo a impunidade, porque eles sabem que com estas novas regras do PT podem roubar à vontade que não vão presos. Gente, é incrível. Semana passada, a Suprema Corte, na segunda turma, decidiu anular uma apreensão de 695 quilos de cocaína, né, que foram encontrados num embarque de Mangas para a Europa, num armazém do Porto. Né? Mas a polícia entrou sem ter mandado judicial. Então, está anulada a apreensão. Pois, Gente, não interessam. É um flagrante de crime. Né? Mas, é inacreditável. Enfim, é inacreditável. Então, está acontecendo isso também no Brasil. Né? E, por outro lado, as pessoas não podem se preparar para ter em casa um objeto que pode ser desse tamanho, ou desse, ou maior, para dissuadir o criminoso. Pois. Mas nas favelas só se vê armas. Nas favelas eles andam à vontade. Armas mais potentes que as da polícia. São fuzis e essas modernos. Ninguém pega. Nessas o governo não vai atrás. Pois é. Infelizmente, é isso que a gente tem aqui no Brasil. E por isso eu me sinto tão bem em Portugal, em Lisboa. Ali na esquina, eu vou a um caixa eletrônico, a um ATM, a um multibanco, tirar o dinheiro que eu precisar. No Brasil, não posso fazer isso. Né? Eu não posso, eu tenho que tomar 1000 cuidados andando na rua,
no escuro. Em Portugal, eu ando na rua no escuro tranquilo, é isso que sentem os brasileiros. Para vocês, isso é comum, para nós não é, é incomum. A gente vive tomando cuidados. Ontem eu fui almoçar com um grupo de produtores da Amazônia, produtores agrícolas e pecuários, que foram expulsos de suas terras por onde estavam há 30 anos. E eles vieram a Brasília pedir ajuda. E na hora que eu entrei no restaurante, do lado de fora, uma pessoa ficou me olhando. Era o advogado deles que fora para o lado de fora fumar. Depois ele entrou e disse: muito prazer. Eu disse: eu vi você lá fora fumando. Como é que viu? Não, porque eu estou acostumado a fazer a minha varredura. Eu tenho que usar um radar para saber se eu não vou assaltar, não vou ser assaltado no caminho. Essa é a neurose brasileira. E eu estou em Brasília, que é muito segura em termos brasileiros, em termos relativos. São Paulo anda pela Avenida Paulista sob o risco de ser assaltado. Minhas duas filhas que moram no Rio de Janeiro, a minha filha voltou da Europa, agora me ligou do aeroporto do Galeão. Pai, cheguei. Eu disse: olha, chegou no Galeão, eu quero saber chegar em casa, que é o pior. Que é o mais difícil. Quando chegar em casa, me liga de novo, por favor. É assim o Brasil hoje. E é uma pena, Alexandre, estamos a chegar ao fim. É uma pena porque eu estive aí no 7 de setembro, eu estive sozinho, um português sozinho na Avenida Paulista, em São Paulo. Estive sozinho também em Brasília. Felizmente não tive problemas nenhuns e recebi um calor humano inacreditável. Foi a reportagem mais fácil da minha vida, porque eu nem sequer precisava de ir ter com as pessoas. Elas vinham ter comigo, elas entravam, elas falavam no direto. Um sentimento de patriotismo que eu nunca tinha visto na minha vida. E daí eu entender depois aqueles 70 dias de luta, debaixo de chuva, de choro, de desespero, porque o país estava a caminhar para um caminho de progresso. Gosto ou não do estilo de Bolsonaro, mas o país estava a progredir e agora essas pessoas veem cair tudo por água abaixo. Portanto, resta-nos, Alexandre, e concluindo, resta-nos resistir, lutar da forma como pudermos. Não é? Não temos muito mais a fazer. Essas pessoas estão em casa hoje com medo, né? Quando as que não estão no presídio estão em casa. Agora, de certa Mas tem forma, que perder o medo, não é? Tem que perder o medo. Temos. O medo é a arma mais letal que existe, mais eficaz, né? Mas você elogiou aí a cordialidade brasileira, né? Não é retribuindo, eu devo dizer que nós tivemos muita sorte por termos sido descobertos por portugueses. Esses heróicos que começaram lá em Sagres, com o infante Dom Henrique, e são os astronautas do século XV, né? Desbravaram o mundo, chegaram até o Japão, né? Um país que adotou palavras da nossa língua, copo, né? Obrigado, arigato, e por aí vai, né? Tempura. Tivemos essa sorte, porque talvez se os holandeses tivessem se estabelecido aqui, não teríamos esse mesmo espírito cordial que temos hoje, essa cordialidade portuguesa que misturou os lusos com os árabes. Com os africanos. Esse país que teve Viriato, que desafiou o Império Romano. Então, olha, foi uma sorte nossa em que vocês, portugueses, cada vez que eu olho o Marco lá em Belém, eu agradeço a Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e a Cabral. Eu defendo uma tese aqui no Brasil, e não é apenas tese, eu estou convencido dela. Cabral não chegou à Bahia, chegou ao Rio Grande do Norte, em Touros, por onde Vasco da Gama já teria passado para se abastecer de água e de frutas, por isso ele não teve problemas de doença no caminho, né? E os portugueses já sabiam da existência do Brasil, terra de Brandão, ou Brasil, que pensavam que era uma ilha, registraram lá no Papa, que era o cartório da época, mas depois que Colombo chegou ao outro lado, disse: não, temos que chantar Marcos com a cruz de Tomar e mostrar que lá é Portugal. E, graças a isso, nós temos esse espírito, né? Nos entendemos na mesma língua, com pequenas diferenças, mas quando as pessoas aqui no Brasil
criticam alguns termos da língua portuguesa em Portugal. Eu digo, cuidado, eles é que são os donos da língua. Eles é que são os donos. E agora está na hora de unirmos o nosso lado corajoso e bravo, tanto brasileiro como português, porque temos aqui um inimigo muito desleal que joga sujo para combater, e é importante esta aliança. Foi muito importante. Eduardo Bolsonaro esteve cá recentemente agora num seminário. Bolsonaro virá... Aí, né? Eduardo sim, e Onix, sim. eu mencionei isso ontem à noite. Exatamente. E Bolsonaro também virá cá brevemente para uma cimeira de direita com o Chega, com o André Ventura. E, portanto, é muito importante esta ponte que eu também faço, que o Alexandre também está a fazer ao ter vindo cá, e que a própria direita portuguesa e brasileira vai fazer, porque, de facto, temos que unir forças. Isto é uma luta do bem contra o mal e temos que estar unidos. E, portanto, agradeço a sua presença aí desse lado, Alexandre. Também muitos brasileiros que estão a ver esta live. O canal Sérgio Tavares tem muitos seguidores também no Brasil. Um grande abraço e um beijinho para vocês todos. E Alexandre, despeço-me, agradeço muito a sua presença aqui para Portugal. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer muito grande. Eu, quando o conheci, lá perto do parlamento, eu vi a sua vibração, o seu trabalho, e tornei-me seu seguidor. E vejo que você está fazendo um excelente serviço pela democracia, pelos valores da família, por Portugal, pelo Brasil. Espero que a italiana também seja convidada nessa cimeira, porque, afinal, ela representa a origem latina de nós todos, né? Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, o meu abraço e fiquemos juntos para que não vá embora a nossa esperança. Agora, a esperança nossa do futuro está em nossas mãos. Bela frase para terminarmos. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre Garcia. E até à próxima. Muito obrigado. E assim, com esta frase, com este poço de sabedoria que é Alexandre Garcia, nos despedimos, com esta energia, com estas palavras de esperança. Nos despedimos de mais uma grande live aqui no canal Sérgio Tavares. Muito obrigado pela vossa presença desse lado. Já sabem, comentem, partilhem, ajudem a mensagem a chegar cada vez mais longe. Temos, de facto, muito trabalho pela frente. Temos que resistir, temos que perder o medo e temos que unir forças e fazer esta aliança transatlântica entre Portugal e Brasil, pois o inimigo é absolutamente comum, como vimos aqui em muito do que foi falado nesta live. Já sabem, também convido-vos novamente a acederem ao site www.canalsergiotavares.pt, apoiem o canal, subscrevam, ajudem-nos a chegar cada vez mais longe. A nossa missão é competir contra a imprensa corrupta e globalista e, portanto, é uma missão titânica e só com a vossa ajuda o conseguimos fazer. Muito obrigado a todos e até à próxima. Novamente, esqueci o áudio de abrir. Volto a dizer a vocês, espero que tenham gostado. Eu falei ontem ao vivo no Hangout, que ia ter transmissão hoje, eu cheguei atrasado. Depois eu recorto essas partes sem som, tá, pessoal? Tá chovendo, frio,
a gente tem que trabalhar, né? Por isso que eu peço ajuda para vocês, coloco sempre no chat uma conta de ajuda, um pix, um e-mail. O Sérgio Tavares estava ontem aqui, eu fiz a propaganda do ao vivo. Cheguei atrasado, mas consegui retransmitir para vocês. Espero que tenham gostado da entrevista, uma coisa muito séria, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eles querem essa governança global para dizer como você tem que viver, com quem você tem que viver e, em suma, o que você tem que comer e tudo mais. Não se sabe mais o que é certo, o que é errado, e o povo tem que se levantar. Um grande abraço aí para uma pessoa que apareceu ali, Andorra, não sei nem onde é que fica. Um abraço aí para sua mãe, Dona Elma, tá bom? Uma coisa eu digo para vocês, povo de Deus, patriota, conservador, nós estamos lidando com malignos. E quando a gente fala psicopata, sociopata, não é para brincar não. A coisa... Povo, eu falei ontem ao vivo, mais de 100 milhões no mínimo se levantem. Porque o ataque que está sendo feito e um dos principais ataques nefastos à ideologia de gênero implantada no ano 95 é muito triste. É muito triste o que fazem com as crianças. Para que tanta maldade para com o ser humano? Quando vem um plano de poder totalitário, ditatorial, ateísta, que eles chamam de governança global, seja da ONU, OMS, Unicef, Unesco, Clube de Bilderberg, Clube de Roma, Fórum Econômico Mundial, Open Society Foundation, e por aí vai. Bancos metacapitalistas. A gente sempre mostrou aqui. Desculpa algum erro, estou muito cansado hoje. Cheguei atrasado. Tá bom? E nosso problema está aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês, são 3 fotinhos bem rápidos. Antes do encerramento, o Hangout é pequeno, deu 1 hora e pouquinho. Depois eu acerto, eu dou uma cortada na parte que ficou ruim aí, sem áudio, mas tá aqui, ó. Nosso problema é esse aqui, ó. Tá aqui, querem destruir tudo e todos. Só isso. Tá aqui. Tá? E eu me lembrei agora, tá aqui. É só você ler, você vai entender. Essa é a turminha, ó. Linda, maravilhosa. Quem assinou a PNDH3 está aí, ó. Lembra? Plano Nacional de Direitos Humanos, da Agenda 2030. É um Deus nos ajude. Tá? É um Deus nos ajude. Hashtag excesso Deus não é para brincar, não. A coisa é muito mais nefasta que as pessoas estão pensando, que as pessoas estão imaginando. Espero que tenham gostado do trabalho. Desculpa alguma coisa. Uma boa noite a todos. Até o próximo Hangout. Ajude a nossa rede patriota conservadora. Está no chat e debaixo de cada vídeo, primeiro comentário fixado. A conta de ajuda, o Pix, aquele número ali e o e-mail. Que Deus ampare aqui todo mundo, porque não é brinquedo não. Pessoal, independente da sua religião, todo mundo tem família, todo mundo tem criança. Que Deus nos ajude, ampare e guie. Não é fácil. Estamos desgastados, cansados, mas fé, esperança e perseverança. O povo tem que se levantar. O que está vindo aí não é brinquedo não. Fora de São Paulo, agora no fim do mês, com essa reunião, não vai ser para brincar não, hein? Eles vieram com vingança de uma forma jamais vista. Tá? E principalmente também na área alimentar, agronegócio, comida, alimentação, vegetal, animal, todas as riquezas. A gente já fala todo dia. Explica para vocês, são quase 10 anos de trabalho. Muito obrigado, desculpa alguma coisa. Estou muito cansado. Mas a gente dá uma descansada e volta a trabalhar. Se Deus quiser, esse domingo estamos no ar. Fique com a mensagem, fique com Deus. E ajude a nossa rede patriota conservadora a sobreviver. Uma boa noite e muito obrigado. Senhor, nós estamos clamando pela nossa nação. Quanta corrupção, quanta violência, quantas coisas, Senhor, que não agradam ao Senhor. Quantos conluios, quantas artimanhas estão sendo feitas, Senhor, em escritórios, nos locais onde deveriam as pessoas agir para o bem do país, estão agindo para o seu próprio bem. Nós estamos clamando pelos dirigentes dessa nação. Coloca homens e mulheres, levanta pessoas que têm o teu temor
para sarar esse Brasil. Senhor, limpa do nosso país toda a corrupção, toda a maldade e coloca entre nós o teu amor e a tua paz. Que haja paz no Brasil, que toda sujeira seja varrida desse país e que o nosso Brasil tema e louve o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu Brasil, que vive brincando de sorrir, que fica chorando por aí, meninos na rua, crianças sem lua, meu Brasil, berços de tantas contradições, poucos têm muitos e as multidões caminham incertas, são vidas desertas. Sara, Senhor, restaura, Senhor, o meu país. Cura, Senhor, liberta, Senhor, minha nação. Povo varonil, salva, Senhor, o meu Brasil. Salva, Senhor, o meu Brasil. O povo brasileiro, a nação brasileira, não nasceu para ser tutelado por um plano de poder nefasto, ateísta, por uma agenda nefasta, ateísta, genocida, totalitária, ditatorial. Somos seres humanos, não animais. Deixem nossas crianças em paz. #SOS Deus. Fato.